assim, estamos ao vivo pela TV Câmara, pela multiplataforma da nossa Câmara Municipal, pelo YouTube e pelo Facebook. Eu sou Marcos Papa, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente. Convocamos essa sessão em virtude dos incêndios nesse período de baixíssima umidade relativa do ar, agravando a saúde pública, notadamente no período pandêmico da Covid-19. Quero agradecer muito a presença de todos, quero agradecer as confirmações importantes que tivemos para essa reunião. Eu vou nominar as autoridades e as instituições que se fazem presentes para a discussão de assunto tão relevante e também para entender se Ribeirão Preto tem um protocolo de ação para esses momentos ou se nós temos que criar esse protocolo de ação. Essa reunião essa sessão não é uma CPI, não é uma comissão parlamentar de inquérito, e sim, ela se assemelha muito a uma comissão de estudos. E por que não fazer uma comissão de estudos dentro de uma comissão permanente para que nós possamos valorizar as instâncias que a Casa já criou? Estão conosco presencialmente Coronel Muniz, chefe da Fiscalização Geral de Ribeirão Preto, e também da nossa Guarda Civil Metropolitana, o Estélio, que está conosco aqui, e remotamente, doutora Ana Cândida de Paula, vereador Igor Oliveira, vereador Nelson das Placas, membro dessa comissão, presencialmente vereador França, membro dessa comissão permanente, remoto o gerente da CETESB, doutor Otávio Ocano, a secretária municipal de Meio Ambiente, professora doutora Sônia Vale, e também nós teremos mais confirmação, o subtenente Lincoln, que responderá pelo Corpo de Bombeiros. Nós vamos confirmando, à medida que os outros convidados fizerem ligação com o link oficial da nossa Câmara para essa sessão, nós vamos nominando a todos aqui. Inicialmente, eu pergunto ao vereador Nelson das Placas e ao vereador França se gostariam de fazer alguma saudação ou se já partimos para a nossa reunião, mas fiquem à vontade. Vereador França, presencialmente aqui. Só uma boa tarde, Papa, boa tarde a todos os participantes e desejar que façamos aí uma boa reunião. Obrigado, vereador França. Vereador Nelson. Boa tarde a todos. Espero que tenhamos uma reunião proveitosa e que possamos terminar com menos dúvidas sobre o tema. Obrigado. Muito obrigado, vereador Nelson. Bom, saudar o subtenente do Corpo de Bombeiros Lincoln, que está nos acompanhando de maneira remota aqui também. Como eu disse na abertura, o objetivo dessa reunião da Comissão Permanente de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia da Câmara Municipal é nós entendermos essa questão das queimadas em perímetro urbano, que agravam de maneira substancial os problemas de saúde pública, as doenças respiratórias, que, somado ao momento pandêmico, trazem uma gravidade como nunca vista. E nós precisamos, na condição de autoridade que administramos a cidade, que fiscalizamos a administração da cidade, nós precisamos entender qual é o protocolo de ação que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto tem, que o chefe do Poder Executivo de Ribeirão Preto tem, consorciado às outras instâncias, para agir nesse momento. A população nos pede uma resposta, a população clama por providências e nós estamos aqui para construir uma situação melhor. Eu passo inicialmente a palavra, então, à nossa secretária municipal de Meio Ambiente, com a seguinte pergunta, secretária. E se eu errar,
o rumo da pergunta, eu pediria que a senhora nos contextualizasse, por favor, com relação ao seguinte: de quem é a responsabilidade de agir no momento em que ocorre uma queimada em perímetro urbano, em praça, terreno e, ainda que seja uma área de cultivo, como foi o caso aqui na rodovia Atílio Balbo, cultivo de cana-de-açúcar ou de outra cultura, de quem é a responsabilidade de comandar um protocolo de ação em nome do Poder Executivo de Ribeirão Preto? Boa tarde, secretária. Boa tarde, Marcos. Boa tarde aos demais vereadores presentes na nossa reunião. Agradeço o convite, é sempre uma honra, um prazer aí, né, poder ajudar, falar um pouquinho da qualidade de vida na nossa cidade. O que eu posso falar em relação às queimadas, o protocolo que nós temos aqui é sempre na linha de fiscalização, principalmente a partir de denúncia, porque nós não temos um contingente que fique na rua, né? Nós, estou falando de Secretaria de Meio Ambiente, nós não temos um contingente para ficar diretamente na rua fazendo avaliação se vai haver ou não algum tipo de foco de incêndio. O que nós temos é uma secretária, demanda... só um minuto, por favor. O áudio não está muito perfeito. Eu não consegui entender inicialmente. O protocolo cabe à Secretaria de Meio Ambiente, é isso? Mas ele deve ser acionado por denúncia? Sim, o que nós temos aqui dentro da Secretaria de Meio Ambiente é uma ação via denúncia. Então, nós recebemos um comunicado que está acontecendo, pode acontecer, qualquer tipo de comunicado que a gente receba, que vá nessa linha de ou haver, né, poder ser provocado um incêndio, ou já estar em curso algum foco de incêndio, ou até um fogo inicial para depois virar um incêndio, isso é averiguado na mesma hora pelos nossos fiscais. E qual é o canal de comunicação, secretária, que a população tem para fazer a denúncia à Secretaria de Meio Ambiente de que está ocorrendo um incêndio, por exemplo, num parque, numa praça pública, numa mata que esteja dentro do perímetro urbano? Qual é o canal de comunicação que a população tem? Nós temos o SAM pelo 156 e nós temos o próprio telefone da Secretaria. Está dentro do site, dá para procurar todos esses meios, né? Assim que a gente recebe a denúncia, é acionado, né, o conjunto de fiscais da nossa equipe de fiscalização e eles vão ao local para verificar a situação. Aí, claro, dependendo da situação, vai tomar as devidas providências, fazer a verificação de qual foi a provável causa desse incêndio e demais, né, sequências aí. E a partir desse comunicado, a Secretaria aciona quem? Corpo de Bombeiros, a gente, depende também da localidade, né, desse incêndio. Agora, por exemplo, nós tivemos lá em cima, na parte de cima do bosque, inclusive acionamos a equipe do Instituto Florestal, né, o pessoal da Alessandra veio também para nos ajudar, eles têm bastante facilidade, né, experiência com fogo em mata, eles também vieram nos ajudar. Sempre temos também as equipes treinadas, né, de locais, né? Essa narrativa que a senhora está fazendo, existe um protocolo escrito de ação, caso, por exemplo, a senhora amanhã deixe a Secretaria de Meio Ambiente. Esse protocolo, ele existe registrado na Secretaria de Meio Ambiente como agir? A senhora disse, por exemplo, os canais de comunicação são X e em seguida acionamos, dependendo da localidade, Corpo de Bombeiros, etc. Existe um protocolo de ação na Secretaria de Meio Ambiente? Nós temos protocolos de várias atividades nossas aqui, inclusive de qual é essa sequência lógica para poder fazer o encaminhamento, qual seria, né, o encaminhamento nos casos de incêndio também. Então, todas as atividades nossas, nós temos um manual aqui, onde são definidas, né, as atividades relacionadas a cada uma das tarefas que a gente faz dentro da Secretaria. Então, tem o protocolo de ação, no caso, por exemplo, de analisar um paisagismo, de fazer uma diretriz ambiental, fazer, né, todas as atividades de licenciamento, por exemplo, ou demais que a gente faz por aqui, educação ambiental e tudo mais. E nessa linha também. Aí o pessoal da fiscalização tem os protocolos próprios deles, né, para cada uma das formas de autuação, principalmente de queimadas, né, de incêndios e também de
podas drásticas, invasões de APPs e outras, outros problemas relacionados ao meio ambiente. Ok. Eu quero propor, então, oficiar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que possamos requerer esse protocolo e compor os autos dessa comissão permanente. Pergunto ao vereador França se está de acordo com esse ofício. Sim, vereador Nelson, está de acordo com esse ofício? Então, que se oficie, então, a nossa ata conste em ata, doutor Fernando, por favor, oficiarmos a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para que tenhamos, na composição dos autos dessa comissão permanente, o protocolo de ação narrado pela secretária Sônia Vale. Antes de passar a palavra aos demais convidados, eu quero saudar o senhor Olavo Nepomuceno, do Grupo Especial de Proteção ao Meio Ambiente, o GAEMA, que está aqui nos representando. Muito obrigado, senhor Olavo, pela sua disponibilidade desse momento aqui conosco. Houve um incêndio de proporções graves no complexo do Ribeirão Verde, e o vereador França é uma liderança presente no complexo do Ribeirão Verde, todos aqueles bairros que compõem o complexo Ribeirão Verde, o Florestan Fernandes, o Diva Tarlá, Palocci, etc. E o vereador França fez uma convocação à secretária para comparecer aqui na Câmara. Entretanto, nós dialogamos que a secretária estaria aqui nesta sexta-feira à tarde, não presencialmente, mas de maneira remota, mas se fazendo presente e disposta a responder às questões que o vereador faria no caso da convocação. Então eu passo a palavra ao vereador França para que dirija então a pergunta à secretária Sônia Vale, secretária municipal de Meio Ambiente. Por favor, vereador França. Obrigado, vereador Papa. Uma boa tarde a todos, a todos que estão online, né, e a todos presentes aqui, coronel e todo o pessoal. Uma boa tarde. Secretária, boa tarde para a senhora. Eu quero perguntar para a senhora, aliás, essa área que o vereador Papa menciona, a senhora já conhece, nós já tivemos reuniões lá na secretaria, é uma APP, uma área de preservação permanente, lei criada em 1995, que ficou na responsabilidade do consórcio liderado pela empresa Engindos até 2010, mais ou menos, e até então nunca tivemos problema no qual nós temos lá. Tinha outros problemas, mas esses que a gente está tendo, que é a questão de fogo, né, e até invasão que nós temos lá hoje, não tínhamos, né, até 2010. 2010, quando acaba essa exigência de lei do consórcio cuidar da área, passa para a responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, aí começa todos os problemas, né? Aumenta-se os problemas, vamos dizer assim. A Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde, a partir de então, desde 2011, vem cobrando uma atitude da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para cuidar daquela área. O que é necessário fazer lá, nós acreditamos, que tem que ter uma regulamentação, tem diversas trâmites dentro da lei que precisa ser regulamentado e até hoje não foi feito pelo município. E é uma área, secretária, que nós tivemos, assim que eu assumi a vereança, em 2019, no início eu pedi uma reunião com a senhora me atendeu, depois nós tivemos uma nova reunião em fevereiro, nós cobramos da senhora e da secretaria, né, nós cobramos, para que fizesse aí um projeto de recuperação daquela área, que vem pegando fogo totalmente. Eu quero deixar claro aqui a todos que estão nos acompanhando, que o fogo é uma consequência da situação que vive aquela área, né? É uma consequência.
Inclusive, no dia que nós tivemos a reunião, eu citei para a senhora e para os membros da secretaria que o capim que tinha pego fogo em 2019 já estava nascendo novamente, estava aí com alguns centímetros, que esse capim ia secar, crescer, secar e pegar fogo novamente. A senhora apresentou para a gente, né, disse para a gente que tinha um projeto para ser implantado na área de recuperação dessa mata. Eu dizia para a senhora, se a senhora não fizer isso já de imediato, no meio do ano vai pegar fogo e tudo vai voltar ao que era novamente. Isso de fato aconteceu. A senhora não implementou, aliás, a secretaria não implementou. A senhora me perdoe, quando eu falo a senhora, eu falo secretaria. Tá? Como a senhora representa a secretaria, então a gente menciona sempre a senhora. Então a secretaria não implementa esse projeto anunciado em fevereiro, e novamente agora, há 15, 20 dias, pegou fogo novamente. Graças a Deus o bombeiro conseguiu conter uma parte e o capim está lá ainda. A qualquer momento pode pegar novamente fogo lá. Então eu pergunto para a senhora aqui, qual é o projeto que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tem para aquela área? Não somente para a mata, mas para a área como um todo, né, que é uma consequência, eu disse para a senhora ainda há pouco. O fogo é uma consequência. Qual que é o projeto que a Secretaria tem para aquela área como um todo e qual é a previsão de implantar esse projeto lá para evitar os problemas que existem lá naquela região? Por favor, secretária. Boa tarde, vereador França. Sim, fizemos, acho que 2 ou 3 reuniões sobre essa área já, desde que eu entrei aqui no ano passado. O que a gente tem já programado, já estava programado desde o final do ano passado, era fazer uso de algumas compensações, inclusive elas já estão nesse processo, definidas que iriam para essa região. Lembrando que foi feito um plantio de mais de 3 mil mudas, foi feito cercamento, foram feitas várias ações na região, mas depois houve invasão, o pessoal colocou o cavalo lá dentro para pastar, né, arrebentaram a cerca, bastante complicada a situação ali naquele pedaço. Mas o que a gente tem são 2 a 3 compensações já definidas, o Fernando Scarelli já tinha até me mostrado essas compensações. O que aconteceu? Em fevereiro a gente fez essa programação, aí março, abril, começa a Covid, pandemia e etc. E a junho, julho, por aí a gente não consegue plantar porque tem problema de seca, não vai vingar, né, infelizmente, esse plantio. Então a gente pode começar de novo a retomar agora, setembro, outubro, principalmente outubro, para a gente poder fazer com que esse plantio realmente consiga vingar, porque já entramos no período de chuvas. Então, essa que é a sequência do que eu estou, né, acompanhando aí junto com o Fernando das possibilidades de fazer essa implantação dentro dessa área. É uma área bastante extensa, então não é qualquer compensação pequena que a gente consegue fazer todo esse plantio e depois fazer o acompanhamento dele. Então, tem um trecho que é um triângulo menor que já estava completamente fechado, a empresa está aguardando mesmo fazer o plantio, e a área maior ainda tem, né, que finalizar essa compensação, mas já tinha destinação pré-agendada, né? Então eu espero que agora em outubro a gente consiga fazer esse plantio e consiga dar continuidade, né? Mas infelizmente daquilo que já estava feito, mas que foi invadido, né, o pessoal colocou fogo, é complicada a situação de queimadas, infelizmente, em Ribeirão Preto, porque nenhum fogo pega sozinho, né? Eu espero aí, até a opinião do subtenente Lincoln, né? Mas o que sempre os bombeiros nos comentam é que não é simplesmente um palito de fósforo que o sujeito acendeu um cigarro e bota fogo numa mata. É uma coisa bem mais significativa, inclusive aqui que a gente esteve, né, a semana passada, as voltas com incêndios na parte de cima do bosque, em todos os locais onde houve foco, era visivelmente local de uso de crack, onde tinha, né, alguém realmente fazendo uma habitação ali no meio do mato e acabou que descontrolou, né, uma fogueirinha que o sujeito fez e acabou botando fogo no mato. É difícil essa situação que a gente pode passar. Obrigada.
Vereador França, gostaria de incidir mais alguma Se questão? o senhor me permitir, Agora, pois não. Se o senhor me permite. Secretária, eu quero repetir para a senhora e a todos que estão nos acompanhando. O problema do fogo naquela região é o abandono, é a falta de cuidado da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Quando tinha cuidado, tinha biólogo, tinha funcionário cortando os matos, porque pega fogo lá, secretária, não é as árvores, é o capim. Aquele capim, eu já disse para a senhora pessoalmente, não deve estar lá. Ele tem que ser arrancado. E quem tem que arrancar isso? Quem tem a responsabilidade de cuidar disso? A Secretaria do Meio Ambiente. Então não adianta a gente agora que pegou fogo, culpar quem jogou fogo lá. Pode ser um bituca de cigarro, pode ser alguém intencionado, mas isso não é o caso aqui, dessa região. É uma região que está desde 2010. Eu faço uma pergunta para a senhora, desde quando a senhora está na Secretaria Municipal do Meio Ambiente? Fevereiro de 2019. Então, a senhora pegou já um fogo de 2019, né, que no meio do ano ela pegou, e nós procuramos a senhora. Mas antes da senhora chegar na secretaria, já tinha problema. Pegou fogo em 2017, outros anos atrás, né, em 2010 para cá vem acontecendo. Por que isso? Porque tem um capim que está ali, eu já disse isso para a senhora, e repito, aquele capim não deve estar lá. Lá não é mata, lá está destruindo inclusive a mata. Tem um cipó que está destruindo a mata. Tem um bambu que está destruindo a mata. Isso seca, pega fogo, né, com qualquer coisinha que passa por ali. Ou alguém intencionado, como a senhora já até mencionou, que a gente também concorda que pode estar acontecendo. Mas por que isso acontece? Porque tem coisas ali que não deveria estar, que é o capim, é isso que eu estou mencionando para a senhora. Então, se vocês não tiverem, né, a Secretaria do Meio Ambiente, não implementar algo de fato que cuida constantemente disso e arranca esse capim como era no passado, vai pegar fogo. Aí nós vamos sempre culpar. Alguém foi lá e pôs fogo. Alguém foi lá e pôs fogo. Se tiver só a mata, só as árvores de fato, as árvores não vão pegar fogo. Não vai pegar fogo de forma alguma. Então, e a outro detalhe que eu coloco para a senhora aqui, repito, que eu coloquei no início, o problema da mata, da região e o fogo é simplesmente a consequência. O Coronel Muniz está aqui, a Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde já oficializou a venda, né, tem lá na fiscalização, o ofício nosso, a venda de lotes lá dentro. Isso é grave, secretária. É área pública, área de preservação permanente, que tem moradias irregulares lá dentro e tem venda de lotes, pessoas vendendo lotes lá dentro. Então, eu não estou aqui simplesmente em questão do fogo. Repito, o fogo é consequência do abandono da Secretaria Municipal do Ambiente a uma área de preservação permanente. Então, eu quero perguntar à senhora novamente, qual é o projeto que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente tem para resgatar aquela área de preservação permanente do Complexo Ribeirão Verde? Obrigado, vereador França. Secretária, por favor. Como eu já comentei, já tem o projeto pronto, mas infelizmente antes de outubro a gente não pode fazer a solicitação de nenhum plantio, porque numa época seca como a gente tem agora, vai perder todas as mudas se for feito, porque não tem suficiência de umidade relativa nem do ar, nem do solo para a gente conseguir fazer com que essas plantas vinguem. Então, só a partir de outubro, pelo menos, para a gente conseguir fazer esse plantio. Muito obrigado, secretária. A secretária tocou no nome, na instância, né, na instituição do Corpo de Bombeiros, e nós estamos aqui, felizmente, com o subtenente Lincoln. Uma vez mais, boa tarde, subtenente Lincoln. Antes disso, quero saudar, conseguiu conexão conosco aqui, o ilustre vereador Nandão Viana, da cidade de Tambaú, que é o vice-presidente da região metropolitana de Ribeirão Preto, do Parlamento Metropolitano de Ribeirão Preto. Boa tarde, vereador Nandão. Nós já estamos em andamento na sessão, mas não queria deixar de agradecer a sua presença e desejar uma boa tarde.
Presidente, tudo bom, vereador Marcos? Tudo bem, Nandão? Um abraço para você, na sua pessoa, quero estender os cumprimentos aí, também ao subtenente, enfim, à doutora e todos aqueles que estão participando conosco. Já antecipo aí, justifico o meu atraso, né? Cheguei aí, já peguei um pouquinho do debate, do bate-papo aí, que já me acresceu bastante. Conversei antes também com o vereador Maurício, que teve a oportunidade, que é vice-presidente do parlamento, teve a oportunidade também de me passar aqui as questões. Eu estava numa audiência com o prefeito, por isso justifico aqui o meu atraso. Mas cheguei a tempo aqui de repente, dar minha colaboração, deixar claro para vocês que o Parlamento Metropolitano está aqui para abraçar todas as causas que for necessária, da forma que nós pudermos contribuir com todos vocês, com essa problemática que não é só de Ribeirão Preto, mas é de toda a nossa região. Andei conversando com os colegas, né, vereadores, também com alguns prefeitos. Infelizmente, nós estamos sendo assolados aí por várias situações, alguns incidentes, outros criminosos, mas de várias formas nós estamos sendo assolados aí por grandes incêndios que infelizmente estão destruindo aí muita coisa. Então, dentro dessa realidade, o parlamento está super à disposição, presidente e todos os demais. Aquilo que a gente puder colaborar, da forma que a gente puder crescer, estamos super à disposição. Tá ok? Muito obrigado, vereador Nandão. Muito importante para nós a sua presença aqui. Eu me dirigi então ao subtenente Lincoln. Na verdade, nós temos um objetivo na nossa sessão de entender todos os protocolos. A secretária nos deu informação, o subtenente Lincoln nos dará informação, entender todos os protocolos e de que maneira eles se integram, né? Qual é a logística de integração desses protocolos, porque quando pega fogo é uma ação emergencial, né? Não tem tempo de planejar. Já tem que ter um protocolo e quem nós vamos acionar. Então, subtenente, boa tarde mais uma vez. Agradeço muito a disposição do senhor de estar colaborando com esse entendimento tão importante para a nossa saúde pública, para a nossa cidade, para as pessoas que aqui vivem como nós, não é? Como que funciona a partir do momento em que alguém faz uma ligação para o Corpo de Bombeiros, dizendo que tem um incêndio, e como que é essa integração do Corpo de Bombeiros que vai até lá jogar água, mas ele precisa muitas vezes de uma ação coordenada com outra secretaria, que tem que ter uma ação, por exemplo, como disse o vereador França, preventiva, de retirar o capim que está ali, ou como ocorreu na Mata de Santa Teresa, as ilhanas que vão subindo nas árvores e na época da seca aquilo fica pior que gasolina, né? Como é que funciona, subtenente, o protocolo de ação do Corpo de Bombeiros a partir do momento que uma ligação cai denunciando um incêndio? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer para nós estar participando, né? Poder estar aqui e conversar com todos. Bom, o Corpo de Bombeiros acredito que seja o primeiro a ser acionado, né, em situações de incêndio. E nós estamos numa época crítica, né? Essa época agora é muito crítica em relação a isso. Na verdade, alguns anos atrás, esse período de seca, esse período de focos de incêndio começava nos meados de julho, né? E de alguns anos para cá, vem acontecendo a partir de maio. Então, começo de maio, a gente já começa a sentir, né, esse sufoco que limpeza de terreno, tempo seco, falta de chuva, né? São alguns dos agravantes que acabam corroborando aí para os focos de incêndio. E é lógico o ato criminoso, que é a grande maioria desses focos, né? A gente não pode deixar de constar isso, que são os atos criminosos que na maioria deles ocorrem, com algumas exceções aí, lógico, sempre há exceções, mas a maioria dos casos são criminosos, né? Então o Corpo de Bombeiros é acionado, de imediato é verificado o local, e a gente acaba enviando equipes até esse local e para poder fazer a contenção desse foco de incêndio na melhor maneira possível. E é lógico, e a gente precisou de apoio, a gente conta com outras, com o PAMI, com as usinas, caminhão-pipa da prefeitura, e a gente vai solicitando os apoios de acordo com a gravidade dos focos de incêndio.
o Corpo de Bombeiros, ele tem um protocolo de acionar essas outras instâncias? Então, a emergência, evidentemente, os leva a jogar água, a debelar o foco de incêndio. A partir daí, o Corpo de Bombeiros tem um protocolo? Quem ele chama? Ele chama a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Infraestrutura? Existe esse protocolo, subtenente? Sim, na verdade, hoje, vou falar até de incêndios residenciais, incêndio em indústria, né, grandes focos de incêndio. A ideia é que se use o mínimo de água possível nessas situações, aplicando técnicas, né, que nós administramos. Mas a gente administra com o nosso efetivo, com os nossos caminhões d'água que temos, né, e na medida com que a gente vai percebendo a gravidade do foco, nós vamos acionando, né, os órgãos de apoio, de acordo com o local, de acordo com a localidade, né, e a disponibilidade desses órgãos de apoio em relação a caminhão de água. Então vai depender muito do local onde vai ser esse tipo de incêndio. Tá? Normalmente na cidade, nos focos de terreno baldio, nas pequenas áreas de mata, nós conseguimos debelar com caminhões nossos, nosso pessoal por terra. Okay? Agora, quando atinge matas, que são locais de difícil acesso, aí nós acionamos os órgãos mais próximos, né, que possa dar uma resposta mais rápida para nós, e até o Águia, se for necessário. Ok, subtenente. Eu aproveito, então, a presença do secretário Ocano, do gerente, né, ex-secretário de Meio Ambiente Ocano e gerente da CETESB. O subtenente está narrando uma situação grave, que é uma antecipação do período de maior incidência de incêndios na nossa cidade, que era julho e passou a ser maio. Isso é uma notícia muito ruim. De maneira empírica, depois se o Dr. Olavo puder me ajudar com dados, se não tiver, nós vamos compor isso. Eu imagino que por conta do aumento da temperatura, né, nos últimos 32 anos, o planeta Terra vem aquecendo de maneira ininterrupta. E nós temos uma umidade relativa do ar, secretário, muito baixa nesse período do ano. Nós enfrentamos em Ribeirão Preto, clima semelhante ao do deserto, né, com amplitude térmica muito grande, madrugadas geladas, durante o dia muito calor e umidade relativa do ar baixíssima. Senhor Ocano, hoje nós temos em Ribeirão estações de medição de umidade relativa? Boa tarde. Muito boa tarde, vereador Papa. Muito boa tarde a todos. Nossa secretária de Meio Ambiente, os senhores vereadores, o tenente do Corpo de Bombeiros. O problema da estação de qualidade do ar que nós temos, que mede inclusive a umidade relativa do ar, é que desde março ela está parada, porque foram roubados todos os cabos de conexão da estação de qualidade do ar. Né? Que era onde, secretário? Desculpa, senhor Ocano. Fica exatamente no Parque Maurílio Biagi, vereador. E os fios foram roubados? Foram todos roubados. E a semana passada roubaram o cabo que interliga o poste até a conexão da estação também. Então não tem nada. Né? Senhor Ocano, e essa estação é de propriedade da CETESB e se localiza num parque municipal, é isso? Exatamente. Porque a gente escolhe os locais e eles possam ter uma medição da qualidade do ar, dos seus diversos parâmetros, significativos para o município. E ali na Baixada você tem um trânsito muito alto de veículos. E um dos maiores poluidores que a gente tem hoje, na questão do ar, são os veículos a diesel, os veículos automotores. E, além do que, eles andando num período seco, vereador, ele faz a ressuspensão do material particulado que a gente mede. O ano passado, nessa época, nós chegamos a ter uma qualidade do ar ruim aqui em Ribeirão Preto. Exatamente por esses motivos. Né? A seca é muito extensa, você tem queimadas enormes aqui dentro não só na área urbana, mas também de cana, e a gente hoje não sabe
definir corretamente, como disse o tenente, né, a maioria criminosa, e que as empresas normalmente elas já trabalham com um protocolo de queima quando precisa. A maioria das usinas da nossa região não precisa queimar cana e normalmente não queimam porque eles têm equipamento para colheita crua. Entendo. E quando que foi o roubo dos fios, secretário? O roubo do fio foi logo no começo da Covid, lá para o dia 25 de março, entendeu? E aí a gente tem uma dificuldade também de fazer as ligações com o CPFL e outros órgãos, além do que nós temos o problema da Covid. E o cabo do poste até o poste nosso das ligações foi feito semana passada, segunda ou terça-feira, se não me falha a memória. Então ela volta a funcionar quando, secretário? Há uma previsão? Olha, nós já estamos fazendo os orçamentos para colocá-la em funcionamento o mais rápido possível, né? Inclusive, eu vou pedir para fazer um reestudo, dada a insegurança que existe, de colocar em outro local que seja mais seguro para que a gente possa ter uma estação medidora da qualidade do ar em Ribeirão Preto. E eu que pergunto ao senhor que se a CETESB de Ribeirão Preto, ela emite algum boletim de qualidade de ar, com que periodicidade ela faz e se ela publica em seu site para que a população possa acompanhar. No site da CETESB, na hora que você entra para verificar qualidade do ar, você vai verificar, clicando em Ribeirão Preto, os nossos dados são atualizados de hora em hora. Ok. Tanto de NOx, monóxido de carbono, ozônio, material particulado grosseiro, que nós chamamos de MP10, material particulado fino, que chamamos de MP2,5, além da temperatura do ar e da umidade relativa do ar, que são feitos na nossa estação. Então isso sai de hora em hora. Quem acessar o www.cetesb.sp.gov vai clicar lá em qualidade do ar e você vai ver, clicando em Ribeirão Preto, os dados que são publicados de hora em hora. Existe alguma outra estação de tratamento, senhor Ocano, de medição, não, em Ribeirão. perdão, de tratamento não, de medição em Ribeirão? Não temos outra estação automática. Nós tínhamos uma estação menor que foi desativada exatamente porque a gente colocou uma estação mais completa. Aqui no Maurílio Biagi. Exatamente, vereador. Ok. Eu queria aproveitar então a presença do senhor Olavo, do GAEMA. Queria que o senhor Olavo pudesse nos orientar ou trazer para nós o que chega até vocês no GAEMA com relação à queimada. Os depoimentos aqui são unânimes no sentido de que são, em sua maioria, criminosos esses incêndios. Na sua visão, o que deveria ser feito preventivamente e quando isso ocorre, se o GAEMA tem mensurado a efetividade das punições aos responsáveis? Senhor Olavo, por favor, boa tarde. Boa tarde, vereador Marcos Papa. Cumprimento também os demais presentes. Agradeço pelo convite para participar dessa reunião e transmito também os cumprimentos da doutora Cláudia e do doutor Guilherme, que infelizmente não puderam participar. Hoje é o dia da reunião semanal dos GAEMAs do estado todo. Eu gostaria de fazer uma análise, primeiramente, não em tom de crítica, que não me cabe aqui fazer crítica sequer à administração, nem estadual, nem municipal, mas objetivamente, do ponto de vista técnico, é fácil nós avaliarmos que a fiscalização é precária. O ideal seria que a CETESB tivesse mais técnicos, a municipalidade também tivesse, porque a gente verificou já ao longo de anos de atuação que com mais fiscalização a gente consegue diminuir expressivamente os níveis de poluição causados por queimadas na área urbana. Eu me lembro que nos idos de 2010
nós fizemos uma série de atuações nas proximidades do aeroporto de Ribeirão Preto, onde existe um acúmulo de muitas empresas que trabalham com borracha, empresas que trabalham com pneus, máquinas agrícolas, e era muito comum eles incinerarem rejeitos de processos industriais ou bobinas que eles tiravam dessas máquinas. Enfim, aquela região era sempre coberta por alguma fonte de fumaça preta. E foi fácil observar que, após 5 atuações, essas empresas foram encaminhadas para a regularização junto à CETESB, e a gente nota que quando você atua, essa informação ela corre, então as pessoas diminuem a prática irregular ou criminosa. Quando uma pessoa é autuada por queimar o seu terreno, ele comenta com o vizinho, com a mãe, com o filho. Então há um efeito multiplicador dessa informação e a gente nota que é possível diminuir a queima de terrenos, a queima irregular de resíduos, com a fiscalização ordinária. Com relação à atuação do Ministério Público, é interessante notar que os promotores promoveram, ao longo desses últimos anos, uma série de reuniões buscando colocar em contato os diferentes atores relacionados ao problema da poluição atmosférica. E também para verificar, junto a esses atores, a disponibilidade de equipamentos. Então, nesse sentido, a promotoria contatou todos os municípios da bacia do Rio Pardo, incluindo naturalmente Ribeirão Preto, a fim de verificar a situação das brigadas municipais de incêndio, instando as prefeituras a promoverem a regularização, a constituição dessas brigadas, contou com isso, com a atuação preciosa do Corpo de Bombeiros, que não só fornece informações para o Ministério Público, mas também assiste e acompanha as prefeituras no processo de treinamento das brigadas. E foi feito também um levantamento de todas as usinas na bacia do Pardo e um levantamento de todos os equipamentos que eles dispõem e das brigadas de incêndio também que eles mantêm. No âmbito dessas reuniões foi também possível aproximar esses atores, embora eles já estivessem anteriormente conectados no âmbito do PAMI, que o subtenente Lincoln já mencionou nessa reunião. Nós podemos verificar que alguns deles elogiaram e avaliaram como positivas as reuniões, porque permitiu a correção de algumas distorções que haviam no sentido de disponibilização de equipamentos nos momentos de ocorrência de sinistros. E esse foi, em linhas gerais, a atuação do Ministério Público no levantamento da situação, da capacitação dos diferentes atores. São eles as rodovias, as concessionárias de rodovias, as ferrovias, as usinas e as prefeituras, pautadas, como eu já disse, pela orientação do Corpo de Bombeiros e pela fiscalização da CETESB. Esse foi, em termos sucintos, o papel do Ministério Público, no sentido de tentar diminuir ou prever a má qualidade do ar. Muito obrigado, senhor Olavo. O senhor toca na questão da fiscalização. Eu queria, então, pedir ao Coronel Muniz, que é o chefe da Fiscalização Geral em Ribeirão Preto. Boa tarde, Coronel. O senhor precisa, o microfone do senhor, o senhor precisa permanecer, pode puxar mais pertinho do senhor, ele vem mais perto, para ficar mais confortável, e ele precisa estar pressionado enquanto o senhor fala, ele não fica ligado permanentemente. Eu queria agradecer a presença
do senhor aqui, porque não é uma CPI, não foi uma convocação, o senhor gentilmente atendeu ao nosso convite. No que se refere à fiscalização mencionada pelo representante do Ministério Público, como que é o efetivo da fiscalização geral, se existe um destacamento especial para isso, ou se é alguém que é destacado para que faça esse trabalho preventivo de vistoria de terrenos, de praças. Nós temos um problema que não se refere à pasta do senhor, e sim à Secretaria de Administração, trazida aqui pelo ambientalista Gula Biagi, essas montanhas de galhadas secas espalhadas pela cidade. Nós sabemos que a razão disso é a ausência de um contrato que a Secretaria de Administração deveria fazer e não faz. E se faz, não faz bem feito, porque senão nós não teríamos essas montanhas de galhadas pela cidade. E isso é mais um problema, porque infelizmente os criminosos estão à solta, né? E ainda por cima temos esse problema da cidade, vem o criminoso e toca fogo nessas montanhas de galhadas. E muitas vezes alguém desesperado que pede para a prefeitura retirar essa galhada, mas a prefeitura não retira, porque há bem pouco tempo não tinha nem onde pôr isso no transbordo da Mário do Anegá. Então, agradecer ao Gula pela pergunta, mas perguntar ao senhor, e em seguida eu vou passar para o nosso guarda ambiental, o senhor Estélio, na mesma linha, as ações que a fiscalização faz para prevenir esse tipo de coisa. Coronel, boa tarde. Boa tarde, vereador, boa tarde aos participantes, aos colegas de prefeitura, aos Otávio, ao vereador França, a todos os presentes. Nós fazemos, de acordo com a legislação municipal, uma fiscalização em todos os terrenos no perímetro urbano de Ribeirão Preto. Nós temos aqui em Ribeirão Preto aproximadamente 60 mil terrenos. E, de acordo com a legislação, e deve estar limpo, em boas condições, tem que ter pelo menos uma mureta pequena e a calçada ser transitável. Nós aplicamos, em média, 2.500, 3.000 multas por ano, mas só isso daí não resolve, sabe? Eu acho que é uma questão mais de educação. Esses terrenos também são usados para descarte de lixo, sabe? Grande parte disso daí. E flagrar alguém descartando lixo em algum lugar é muito difícil. A área de Ribeirão é muito grande, extensa. Nós temos hoje fiscais de obras públicas, nós temos 20. Fiscais de postura, nós estamos com 19. Já solicitamos uma ampliação do quadro para o prefeito, ele autorizou, esbarramos no gasto com o pessoal da prefeitura. Aí o secretário da Fazenda disse que não tinha caixa para abrir um concurso para completar o quadro nosso. Mas mesmo com esse efetivo aí, nós fazemos, não podemos aplicar duas autuações simultâneas, tem um período de carência de 4 meses, só depois que a gente pode fazer isso daí. Tem que ser publicado, notificado a pessoa, e nós cumprimos todas essas formalidades impostas pela lei municipal. O senhor me dá só um parêntese, por favor? Sim. Vê se eu entendi corretamente. Quando um infrator, por exemplo, de maneira dolosa, ele taca fogo num terreno que ele deveria limpar ou não limpou, ou ele não é o proprietário, mas um delinquente foi lá e tocou fogo, ele deverá ser autuado por culpa ou por dolo. Ele não pode ser autuado novamente por 4 meses, é isso que a legislação municipal diz? Não, vereador. Não. Crime ambiental não é de competência nossa. Nós temos auto de infração por ter o poder de polícia, e nós auxiliamos a Secretaria do Meio Ambiente, nós temos um auto lá também cedido pela Secretaria do Meio Ambiente para auxiliar. Nossos fiscais carregam esse auto, e se a gente flagrar alguém colocando fogo, nós, independe do período, tudo nós... Agora, a limpeza do terreno, a limpeza,
ela tem que ser, depois da autuação, tem um período de carência. Só a limpeza do terreno. Entendi. A mureta, o calçamento, essas coisas aí, ele tem um prazo para fazer uma nova autuação. Agora, em caso de incêndio, a pessoa cometeu esse crime, ela pode ser acionada tanto pela Polícia Militar, Meio Ambiente, pode ser autuada pela fiscalização, pela Secretaria Meio Ambiente, pela Guarda Municipal. A Guarda Municipal tem uma guarnição que trabalha no meio ambiente, exclusiva para isso daí. Então, tem algumas instituições que trabalham. Logicamente que não é o suficiente, a área é muito grande. E uma cidade do porte de Ribeirão Preto, para ter uma onipresença em todos os locais, é um ônus muito grande, não tem estrutura para isso. Então, por isso que vive mais em denúncia. Um dos telefones mais acionados é da Polícia Militar, que é um plantão de 24 horas. Né? Esses outros locais aí, às vezes é só no expediente. Então, o incêndio nem sempre acontece só no expediente, durante o dia. O criminoso também escolhe horário para agredir o meio ambiente, né? Então, eu já fui do Corpo de Bombeiro, já trabalhei muitos anos, mais de 20 anos no bombeiro, sei que a grande maioria é criminoso, nessas matas aí, e até por problema religioso. Eu já peguei muitos incêndios em mata, que foi feito despacho lá e acabou incendiando. E, logicamente, tem também um trabalho preventivo, mas é difícil. São 60 mil terrenos em Ribeirão Preto. É uma exploração imobiliária muito grande. As pessoas pessoas que têm 500, 600 terrenos em Ribeirão Preto. Então, geralmente, é uma exploração imobiliária. E de 20, 30 terrenos proprietários, tem vários também, sabe? Isso daí dificulta bastante, dificulta muito. Terreno público, municipal, nós temos aproximadamente mais de 3 mil em Ribeirão Preto. Quantos? 3 mil. 3 mil. Então, é uma área vastíssima, sabe? E essa administração, ela tem feito, mas ela tem limitação de recurso. E os problemas, eles foram se avolumando. Falaram aí de capim. Logicamente, mas se der assistência só nisso, fale em outro lugar, porque o recurso é limitado. A gente percebe isso. Queria perguntar para o senhor, a fiscalização, ela mantém algum telefone de plantão? O senhor disse que nem sempre o crime é feito em horário de expediente. A fiscalização geral, ela tem um telefone de plantão, alguém que fica presencial, ou um celular de alguém no período de plantão para receber uma chamada de emergência? Se a gente deixar alguém de plantão lá, nós somos carentes de fiscalização. Nós temos 19 só. Agora, o secretário, com muito esforço lá, está pagando um pouquinho de hora extra para o pessoal. Eu tenho 3 equipes na epidemia. Eu tenho que deixar uma equipe para cuidar no calçadão de ambulante. Tem certos horários que falta. O senhor acha que ajudaria? Sábado e domingo, sexta-feira, hoje já tenho várias denúncias no Ministério Público, tudo, de show pela cidade. Então, eu estou numa cobertor curto. O senhor acha que ajudaria se a secretaria, se a fiscalização geral tivesse, evidentemente, não alguém de plantão, mas um celular ligado a um sistema de plantão para que pudesse ser acionado numa emergência? Vou dar um outro exemplo que não é o caso da reunião de hoje, mas um exemplo. Imagina que um alarme dispara no centro da cidade, meia-noite do sábado, e a pessoa queira chamar a fiscalização para providência. Não seria útil disponibilizar um sistema com a ajuda da CODERP, no qual um celular seria acionado para acionar a GCM ou a Polícia Militar? Isso sempre tem custo.
E eu acho que isso daí vai ser solucionado com o novo Copom da Polícia Militar. Copom, Centro de Operações da Polícia Militar. Porque lá vai ter gente da saúde, da Guarda Municipal, da Prefeitura, tudo, e vai ter um plantão 24 horas, independente do dia. Então isso vai ajudar bastante. E ele já, se eu não me engano, ele já está bem adiantado aí na área de construção. Ok. O prefeito tem dado todo apoio, tem acompanhado a obra, e eu acho que isso daí vai solucionar. Agora, se eu deixar alguém de plantão, eu vou ter, além de pagar, que está difícil, eu vou tirar um homem da rua só para executar essa missão. Um homem não, porque um serviço de 24 horas, eu vou ter de tirar pelo menos 3 homens da rua. E um, para dar folga, eu tiro 4 homens da rua. E eu tenho 19, então é quase impossível eu colocar esse serviço à disposição da população de Ribeirão Preto. Eu agradeço, eu só queria então aproveitar a presença do Guarda Municipal Estélio. Ele é o chefe de treinamento da Guarda Municipal e está aqui representando a Guarda. Boa tarde, caro Estélio. Nós nos conhecemos assim até de enfrentar essas situações na rua mesmo, né, quando o problema está acontecendo. A Guarda, ela dispõe de um plantão, né, ou de um telefone que a população possa acionar quando esses problemas acontecem fora do horário de expediente. Boa tarde, Estélio. Boa tarde, vereador. Boa tarde a todos presentes. Sim, a Guarda Metropolitana de Ribeirão Preto tem à disposição atualmente 24 horas, além do telefone de emergência 153, ainda tem o telefone 36324747, que é da Guarda. Esses 2 telefones ficam, inclusive através de uma central de telefonia, à disposição 24 horas por dia. O efetivo tem sido suficiente? Vocês têm dado conta de todas as chamadas? Vereador, atualmente, por causa da pandemia, a gente vem enfrentando muita dificuldade. Nós temos aproximadamente uns 50 guardas afastados por causa de pertencerem ao grupo de risco. Então, a Guarda veio... O efetivo é de quanto, Estélio? Aproximadamente 50 guardas afastados por causa do Covid. E o efetivo total da Guarda? O efetivo total. Nós temos 239 guardas. Tá. A Guarda, desde 2002, tem um efetivo da patrulha ambiental que passou por treinamento e, atualmente, nós temos uma equipe em cada plantão que trabalha só durante o dia e que faz esse atendimento. Só que uma equipe por dia para atender a cidade do tamanho de Ribeirão Preto, e essa equipe da patrulha ambiental, ela tem que dar conta de descarte irregular de resíduos, invasões de área, fora as infrações ambientais, que não são poucas em Ribeirão Preto. Então, é uma guarnição que percorre a cidade inteira. Às vezes se programa para fazer uma ação durante aquele dia e aparece a denúncia. Então ele acaba se deslocando de um lado ao outro da cidade para poder atender a denúncia. Fora que a gente presta apoio à Secretaria do Meio Ambiente, Fiscalização Geral, Ministério Público. Inclusive agora, essa semana que passou, a gente foi prestar apoio à equipe do GAEMA, que fez uma solicitação quanto a fogo urbano, exatamente, entendeu? Então, a gente vem se desdobrando para poder atender toda a demanda de área de meio ambiente aqui em Ribeirão Preto. Então, nós temos essa dificuldade. Muito obrigado, senhor Estélio. Eu já consigo devolver a palavra aos nobres vereadores. Se alguém gostaria de dirigir mais alguma pergunta às autoridades que representam as instituições aqui presentes. Temos alguma pergunta do YouTube? Por favor, Estélio. Gostaria de acrescentar mais um dado, entendeu? Nessa última quarta-feira, quando teve os 4 incêndios de grande proporção aqui em Ribeirão Preto,
A Guarda Metropolitana, além de tudo, desde 2010, como eu sou agente da Defesa Civil, nós mantemos um grupamento treinado como brigada de incêndio. Então, no incêndio de quarta-feira, que aconteceu lá no Morro de São Bento, a gente fez a primeira solicitação para o bombeiro, eles estavam com todas as equipes ocupadas por causa dos outros incêndios. Quem fez o combate foi a equipe da Guarda, da qual eu faço parte, juntamente com o pessoal do Bosque Municipal, que faz treinamento junto com a gente, e mais as outras secretarias, porque a gente não tem caminhões preparados para isso, então a equipe da infraestrutura, caminhão da infraestrutura, do DAERP, isso que presta apoio para a gente, e que a gente fez o combate a maior parte do incêndio lá, porque não tinha como o bombeiro estar indo até o local devido aos outros incêndios. Aliás, parabéns, viu, Estélio, pelo trabalho. Fica aqui, né, parabéns aí pelo Corpo de Bombeiros aí, realmente foi dado aí o primeiro suporte, aí, o primeiro atendimento aí pelo pessoal da Guarda. Em seguida a esse incêndio, eu estive no Morro de São Bento, eu estive presencialmente no dia, acompanhei o trabalho do Corpo de Bombeiro, acompanhei o trabalho da Guarda e dos voluntários ali do Bosque, que também, até numa pressa de debelar os focos de incêndio, estavam com a roupa de trabalho mesmo, foram lá ajudar. E ontem eu fiz uma vistoria no morro, até queria pedir para a secretária ou para o Coronel Muniz, existe ali, atrás de onde pegou o fogo, antes do muro que separa a cava do Bosque, nós sabemos que, infelizmente, é uma região que uma parte da população utiliza para programas de sexo mesmo, de namoro, de sexo ali, né? E o que nós vimos ali é um problema sério, tem muita roupa jogada, muita roupa, mochila plástica, um acúmulo de problemas ali muito grande. Queria já aproveitar, não sei se caberia à Secretaria de Meio Ambiente ou à Fiscalização Geral, pedir providências ali. Existe muita roupa jogada, mochila, objetos. Aquilo, evidentemente, num dado momento, pode provocar mais um incêndio lá na nossa mata. Nós sabemos que profissionais do sexo utilizam aquela região, né, para trabalhar, e o incêndio, o subtenente vai se recordar, e o Estélio também, em frente à Secretaria de Planejamento, não na praça, né, mas no lado onde pegou fogo, descendo antes do muro da cava do Bosque. O local está muito feio ali, precisa de providências. Bom, eu creio que nós já conseguimos formar um corpo de depoimentos, e agora o nosso trabalho ele seguirá a partir de documentos, através de ofício, de requerimentos, os instrumentos que aqui no Parlamento nós dispomos. Eu vou só consultar a nossa assessoria se nós teríamos mais alguma coisa. Por favor, Carla. Nós temos a pergunta de uma... Eu tenho algumas sugestões. Pois não, coronel. Estamos atentos. A primeira das sugestões é fazer uma campanha nos órgãos de comunicação, prevendo essas datas aí a partir de maio, que a população entenda a vulnerabilidade do meio ambiente. E tenho certeza que todos os meios de comunicação, tanto de rádio, televisão, vai aderir a essa proposta nossa. Isso ajuda um pouco, sabe? Desperta. E é apelativa, sabe?
o meio ambiente, os micro-organismos, uma série de coisas que padecem do calor do fogo. A outra proposta é cadastrar todo o recurso necessário para o combate a incêndio, fazer um cadastro prévio nisso daí. E ter uma autorização também para usar esses recursos independente do dia. Porque muitas vezes, às vezes no incêndio, uma secretaria tem recurso, uma usina tem recurso, mas não tem autorização do chefe para usar naquele horário, naquele dia. Se a gente faz, e às vezes também existem inúmeros recursos na região, mas estão adormecidos, a gente não sabe aonde está. E às vezes vai saber 3, 5, às vezes até 2, 3 dias depois. Se a gente fizer um cadastro de todos esses recursos, com uma autorização, eu já tive em Ribeirão Preto, precisar de um caminhão, às vezes, do DAERP, e o chefe não está autorizando porque era carnaval e não achava ninguém que pudesse autorizar. No caso de emergência, se tivesse uma autorização prévia, poderia usar aquilo lá e um recurso indispensável para o momento. Essas são as 2 sugestões que eu gostaria de acrescentar. Agradeço, coronel. Doutor Luiz Fernando, foi possível conseguir na ata as sugestões do coronel Muniz? Vereador? Vereador Papa? Recursos operacionais. Alguém está me chamando? Senhor Olavo, só um minutinho. Recursos operacionais a partir de onde, coronel? De todo o poder público municipal, estadual e das empresas também. Tem várias usinas de açúcar que tem caminhão de incêndio, combate a incêndio, recurso material. Seu PAV já auxiliou em várias vezes aqui em Ribeirão Preto, por solicitação nossa. Eles têm os braçais, existe motosserra, existe uma série de recursos lá. Às vezes para fazer um acero também, para diminuir, restringir a área queimada, entendeu? Da outra ainda não queimada, isolar, fazer um isolamento. O senhor considera que esse cadastro deveria ficar sob responsabilidade de qual secretaria? Da Defesa Civil? Eu acho que depois que o Copom estiver pronto, deve ficar num órgão que funcione 24 horas por dia. Então, ficar no Copom ou no Corpo de Bombeiros. Mas o Copom é estadual, né? No município, quem seria? Seria a Fiscalização Geral, Meio Ambiente ou a Eu acredito que Defesa seja mais Civil? a Guarda Municipal e a Defesa Civil. Órgão que funcione 24 horas por dia, independente do dia. Ok. Pois não, senhor Olavo. Está fechado o seu microfone, Olavo. Oi? Agora Tudo sim. certo? Agora sim. Eu só gostaria de pontuar que esse conjunto de dados que o coronel se referiu como um cadastro, esse é o trabalho que o Ministério Público fez, contatou todos esses atores, as usinas, as prefeituras, como eu já descrevi hoje, e verificou quem tem o quê. Quantos caminhões-pipa a usina A tem? Qual é o tamanho da brigada de incêndio deles? Quantos caminhões-pipa e equipamentos, abafadores, etc., uma determinada prefeitura tem, independentemente do tamanho dessa prefeitura, em toda a Bacia do Pardo, repito, inclusive em Ribeirão Preto. E eu entendo que, caso se verifique que de fato ocorreu ou ocorre num momento de ocorrência de um incêndio, de um desses atores se negar a disponibilizar esses recursos, isso é irregular, porque as normas vigentes dizem que aquele que dispõe desses equipamentos deve disponibilizar no momento. E assim a gente verifica que tem acontecido. Por exemplo, quando pegou fogo na mata da Santa Teresa, várias usinas colaboraram com todos os recursos, a gente observou, de apoio
ao Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros é testemunha disso, nós trabalhamos juntos lá. Então, o correto é que esses recursos sejam disponibilizados. Caso isso não ocorra, só fazendo um parênteses, eles devem ser disponibilizados e já existe o PAMI, o Plano de Ajuda Mútua. Então, essa interação entre os diferentes atores já está prevista no PAMI. Esse é o espírito, é a razão de ser do PAMI. Então, caso isso Esse cadastro está de posse de quem, senhor Olavo? Ele pode ser disponibilizado para a prefeitura, por exemplo, ter para quem ligar no momento de emergência? Olha, todos esses dados foram disponibilizados para o Ministério Público no âmbito de procedimentos regularmente instaurados, como sempre acontece. São inquéritos civis. O inquérito civil é público, né? Os dados são públicos, são de livre acesso. Então, eu não vejo nenhum impedimento do Ministério Público disponibilizar isso para qualquer interessado, né? Mas o que eu pedi a palavra para pontuar é que eu entendo que se verificar-se que de fato ocorre a negativa de disponibilização desses recursos num momento crítico, num momento de ocorrência de incêndio, isso sim constitui uma inconsistência que merece ser verificada. Eu acho que o promotor de justiça, uma vez ciente disso, ele vai instaurar um devido procedimento para verificar por que o recurso não foi disponibilizado. Muito no obrigado. caso aí, o poder público ele pode requisitar. Muito obrigado, senhor Olavo. Pois não, coronel. Ele pode requisitar esse recurso caso haja alguma negativa. E a requisição ela tem poder de polícia. E a pessoa é obrigada a fazer. Sim, nós percebemos que já existe um dado importante aqui, que a ideia que o coronel deu, ela já existe, né, de iniciativa do Ministério Público. A minha preocupação é que isso esteja disponível, por exemplo, para a guarda, ou para a fiscalização, ou para a Secretaria de Meio Ambiente, para acionar esses recursos já constantes nesses cadastros. O que o senhor Olavo está dizendo é que se em algum momento alguém se negar a prover o recurso na urgência pedida, haverá uma punição. Porém, a necessidade de que a cidade tenha à disposição esses recursos, como foi citado aqui o caso do incêndio da Mata de Santa Teresa, a Fundação Florestal acionou as usinas para que ela pudesse vir ajudar. Mas existe já uma relação entre a Fundação Florestal e as usinas, existe um intercâmbio, uma logística já azeitada. Nós precisamos fazer isso no poder público. Então, eu quero até perguntar aqui, quem que vai fazer o requerimento ao Ministério Público? A Secretária do Meio Ambiente, a Guarda Civil, para que nós possamos ter esses dados de posse da municipalidade. Secretária, a senhora acha pertinente? Eu acho que quanto mais informação a gente puder disponibilizar, e para isso tem site, tem tudo, só a gente saber o que é interessante disponibilizar, para não também poluir demais, as pessoas ficarem perdidas, perfeito. Podemos solicitar, senhor Olavo, através de um ofício, por exemplo, dessa presidência da Comissão Permanente de Meio Ambiente ao GAEMA. O senhor disse, evidentemente, que são dados públicos que constam de inquérito, mas para facilitar o nosso trabalho, seria possível oficiar o GAEMA para que esses dados fossem remetidos a essa comissão, para que conste nos nossos autos? Sim, eu não vejo nenhum impedimento. Me lembro que, logo após a vinda de todos esses dados das usinas em toda a bacia do Pardo, os autos vieram para mim e eu compilei todos esses dados. Qual o equipamento que cada usina tem em cada porção de toda a nossa bacia. E foi-nos apresentado também uma cópia do PAMI. O PAMI é o Plano de Ajuda Mútua, que é atualizado constantemente. Então, eu não sei se a versão que consta nos autos é a versão atual, mas o Corpo de Bombeiros sempre colaborou muito com todas essas tratativas e, provavelmente, caso haja uma versão mais atual do PAMI, eles podem também disponibilizar para qualquer interessado, né? Muito obrigado, senhor Olavo. Alguém mais gostaria? O vereador Papa,
Desculpa, quem me chama? Lincoln. Subtenente Lincoln. Pois não, subtenente. Ô, vereador, para estreitar esse caminho, né, das informações em relação às usinas e as empresas que participam do PAMI, é muito simples, o caminho é muito direto, tá? É só nomear alguém, né, de algum órgão aí da prefeitura, meio ambiente, defesa civil, para fazer parte do PAMI, sem problema nenhum, ok? Vai participar das reuniões mensais, e em contato com o nosso comandante aqui dos postos de bombeiro de Ribeirão Preto, o Tenente Nascimento, essa pessoa passa a fazer parte do grupo, do PAMI, e sem problema nenhum, vai ter acesso a todas as informações, a todas as orientações aí pertinentes ao assunto. Ok. Como é que chama o grupo, então, subtenente? É o PAMI, onde pertencem várias empresas, né, da cidade, é um plano de auxílio mútuo, o PAMI, é emergências, né? Ok. E a empresa da cidade, usinas, que fazem parte desse grupo. E aí é um órgão, alguém de um órgão aí, o meio ambiente, o defesa civil, não sei, um órgão da prefeitura que queira fazer parte, é só fazer contato aqui com o Tenente Nascimento e ele passa a fazer parte do grupo e vai ter acesso a todas as reuniões, a todas as informações. Que maravilha, né? Nós poderíamos ter, acredito que no caso, ou a Secretaria de Meio Ambiente, ou que no caso acumula a presidência do Conselho do CONDEMA, né? Sim, isso é um dado relevante que a comissão traz hoje, que esse cadastro já existe, o acesso é público e que nós podemos disponibilizar de recursos auxiliares no enfrentamento aos focos de incêndio em perímetro urbano. Muito bem, nós já podemos encerrar então. Vereador França, gostaria de algumas considerações? Pois não, vereador. O senhor me permitiu, eu queria fazer uma pergunta para a secretária em relação ao que nós iniciamos. Pois não. O senhor me permite? Secretária Sônia, a minha pergunta é dentro do que a senhora falou no início. Até peço desculpa aos outros participantes de eu estar retornando a esse assunto, porque, só para lembrar, o vereador testemunhou isso, nós fizemos um requerimento para tratar especificamente desse assunto e aí foi sugerido para que a gente tratasse nessa comissão hoje. Por isso que estou fazendo isso hoje. Então, secretária, a minha pergunta vai para a senhora. Dentro do que a senhora colocou que em outubro vai estar plantando árvore naquela região lá da mata do Complexo Ribeirão Verde, eu disse no início para a senhora, se não tirar o capim, tirar o cipó e tirar o bambu que tem lá, fica complicado fazer novo plantio. Isso já aconteceu no passado, a senhora mencionou aqui, inclusive, que já foi plantado árvore lá no passado, só que eu testemunhei, secretária, que o pessoal que fez o plantio, eles limpavam a área, né, onde estava o capim, e plantava a árvore, o capim ficava em volta ali. Isso vai acontecer novamente dessa forma, ou o projeto que a senhora está dizendo que vai acontecer agora em outubro, limpa toda a área para fazer o plantio? Vereador França, em plantios dessa monta, é feito todo um preparo do terreno para depois fazer o plantio. Então, com certeza, inclusive dentro do próprio projeto, consta que deve ser preparado o terreno. Então, o que for necessário ser retirado, ser removido, né, todas as ações aí anteriores ao plantio precisam ser feitas também e vão constar do projeto. Então, esse preparo, sim, é fundamental e ele precisa ser feito também. Então, eu só fiz essa pergunta porque no passado não foi feito, né? E então a senhora está garantindo que vai ser feito desta forma, nós vamos estar acompanhando. E a pergunta para encerrar a minha participação, secretária, é em relação aos outros problemas que nós temos na área. Eu já citei aqui que nós temos moradias irregulares, tem uma reintegração de posse, no passado já teve audiência, né, sobre essa situação, e lá realmente está uma área abandonada. Esses dias, inclusive no sábado agora, estava cheio de vaca lá dentro
Então, é necessário uma intervenção imediata da Secretaria, não só para conter o fogo, mas para regulamentar e dizer realmente que aquela área tem dono. Hoje ela praticamente não tem dono, ela fica lá. Se não fosse a intervenção da Associação de Moradores do Complexo Ribeirão Verde e também da Escola Satia Sai, que está lá dentro, nós teríamos uma situação bem pior do que nós estamos lá. Então, dentro dessa realidade, inclusive, né, me levou... Eu tive como vereador e também como morador e presidente da Associação de Moradores na época lá, e hoje como vereador, eu tive que entrar com a ação no Ministério Público, né? Já conversei direto com o doutor Vanderlei sobre isso, e já protocolei essa ação. Então eu quero saber da senhora, além desse projeto que ela coloca, que tem plantio de árvore, vai tirar o mato, vai plantar as árvores, que intervenção está sendo feita pela Secretaria em relação aos outros problemas que tem na área? A questão de invasões e reintegração de posse e as outras, principalmente, né, os animais, tudo bem, a gente faz parte aqui da nossa secretaria, as demais não são da nossa secretaria. Então, teria que fazer ação mútua aí com o Coronel Muniz e as demais secretarias envolvidas para a gente poder fazer o acompanhamento. Satisfeito, vereador? Obrigado, vereador. Eu agradeço. Bom, o subtenente que está conosco ainda, nós temos um questionamento aqui que vem da nossa assessoria jurídica, que diz o seguinte: se no período da noite, um incêndio ocorre à noite em área urbana, ok? E o Corpo de Bombeiros é acionado. Esse incêndio ocorreu em área urbana num terreno particular. Mesmo assim, o bombeiro vai lá e combate o foco de incêndio. O bombeiro... E daí, se você colocar... Desculpa, houve alguma interferência? Vereador, a voz do senhor sumiu, eu não ouvi. Por favor, houve alguma interferência, eu não sei de onde foi, agora já melhorou. A pergunta é: um foco de incêndio em terreno de propriedade privada na área urbana, que ocorra de madrugada, por exemplo. O Corpo de Bombeiros é acionado e vai lá debelar o foco de incêndio. O Corpo de Bombeiros notifica a fiscalização geral para que a fiscalização possa emitir um auto de infração para o proprietário do terreno? Normalmente o que acontece é o quê? O bombeiro chega até o local, combate o incêndio, tá? Quando alguém indica quem foi que causou um incêndio, né, que é identificado, que normalmente tem polícia no local, que conseguiu conter o incendiário, aí sim, aí é feito todo o procedimento, é acionado a polícia ambiental, no caso, né, para que seja realizado todos os procedimentos aí necessários. Mas caso contrário, não. Quando o terreno baldio é vazio, o incendiário não está mais no local, não consta mais, não acham ninguém que possa ter causado aquele incêndio, é feito o nosso relatório, tá? E consta em nosso relatório. A não ser que seja uma área, né, especial, alguma mata, aí sim, aí é relatado, né, a Polícia Ambiental, até o meio ambiente também. Isso é relatado através de documentação. Então, nós percebemos aqui uma oportunidade, que é o seguinte: a fiscalização geral ela age preventivamente, fiscalizando a limpeza dos terrenos, e os terrenos que não estão limpos, o proprietário é notificado e, se não tomar providência, ele é autuado. Supondo que esse incêndio não foi doloso ou culposo, o fato é que o proprietário do terreno ele é responsável. Eu percebo que surge aqui uma oportunidade, Coronel Muniz, que da Prefeitura estabelecer um protocolo junto ao Corpo de Bombeiros para que essas notificações cheguem até a Prefeitura, porque nós podemos identificar aí algum proprietário que deveria ter tomado providência e não tomou, a fiscalização eventualmente não conseguiu pegar porque o contingente é pequeno, mas através de uma ação do Corpo de Bombeiros, ela pode identificar uma negligência de um proprietário de terreno que deverá ser autuado por isso. Então eu sugiro a CPI fará um ofício dirigido à fiscalização geral e até
com a análise da Procuradoria Jurídica do município, para que possamos ver a legalidade desse protocolo de ação entre Fiscalização Geral e Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, subtenente. Nós temos as nossas ocorrências, né, que são elaboradas, então é fácil ter a solicitação em relação a essas ocorrências e acaba tendo um montante aí de, por exemplo, ocorrências de 24 horas, né? Quantos incêndios em terreno baldio foi ocasionado? Não é difícil não, fica fácil levantar esses dados aí e realizar o que tem que ser feito. Muito bom. Ok, tudo bem? Nós então agradecemos, viu, vereador, a sua presença, contem com o Corpo de Bombeiros. Muito obrigado, subtenente Lincoln, muito obrigado, vereador Nelson das Placas, vereador França, senhor Olavo Nepomuceno do Ministério Público, do Grupo Especial de Proteção ao Meio Ambiente, vereador Nandão, que comparece a essa sessão da Comissão Permanente de Meio Ambiente, professora doutora Sônia Vale, nossa secretária de Meio Ambiente, os munícipes que participaram pelo YouTube, pelo Facebook e todos aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara. Nós agradecemos as contribuições recebidas, que o município possa, a partir dos dados que essa ata vai nos fornecer, estabelecer um protocolo e uma logística de ação num plano emergencial ao combate de incêndio e com as ações preventivas. É evidente, né, sabemos que é do desejo da nossa secretária tirar do papel o excelente plano de arborização urbana que nós temos na Secretaria, para que esse trabalho seja preventivo, então, melhorando a qualidade do nosso ar e, evidentemente, a umidade relativa. Eu agradeço, então, mais uma vez a presença das autoridades representantes das instituições, você que nos acompanhou pela TV Câmara e pela multiplataforma, desejando a todos uma boa tarde, um bom final de tarde, uma boa noite, um ótimo final de semana. Eu declaro encerrada a presente sessão.